Hebreus 11 é um capítulo memorável das Escrituras. É possível que você conheça esse capítulo e já tenha lido mais de uma vez. Hebreus 11 é conhecido como a Galeria da Fé. Nesse capítulo, o nome de homens e mulheres dos mais nobres de toda a história do povo de Deus estão retratados ali em microbiografias recortadas a partir do viés da fé. Grandes homens e mulheres que experimentaram grandes vitórias simplesmente porque creram que Deus é poderoso, simplesmente porque creram que Deus pode todas as coisas, simplesmente porque creram que Deus vê além do que nós vemos, experimentaram a fé que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podem ser vistos. Aqui em Hebreus 11 nós temos gente como Abraão, que foi considerado o pai da fé, um homem poderoso, vitorioso pela fé. Gente como Moisés, para quem o autor da carta aos Hebreus, que creio eu ser o apóstolo Paulo, reservou quase 10 versículos para expressar as grandes vitórias da fé. O homem que teve poder pela fé para abrir o mar vermelho. Abraão, mais de 10 versículos. Moisés, quase 10 versículos. Gente poderosa pela fé. E você sabe que entre os grandes homens do passado, que tem sua história retratada na Bíblia, entre esses grandes homens está o patriarca Jacó. Há uma trindade, entre aspas, patriarcal no Gênesis, formada por Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó é um homem, sem dúvida nenhuma, de grande destaque. Ele empresta o nome dele para o povo de Deus. Israel é o seu outro nome. Então eu fiquei pensando, deve ter alguma coisa em Hebreus 11 que fale sobre Jacó. Afinal, Jacó foi o homem que lutou com Deus e venceu. E eu fui procurar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, a referência feita a Jacó, pela fé, porque é um dos meus personagens preferidos. E eu fiquei um pouco impressionado com uma coisa que me deixou um pouco até encabulado. Porque, como eu disse a vocês, Abraão tem mais de 10 versículos para falar das suas vitórias, Moisés quase 10 versículos. E eu fui ver, para Jacó só tem um versículo. Eu achei uma economia muito grande. Para um homem como Jacó, você não acha, Vinícius? Você que é um estudioso, está estudando teologia. Para Jacó, se eu fosse o autor da carta aos Hebreus, eu ia fazer quase que uma carta inteira, porque um homem é poderoso. Conforme eu disse, ele lutou com Deus e venceu. O pai das 12 tribos. Mas o apóstolo reservou apenas um versículo para falar dele. Então, o que eu pensei, pastor Gilson? Se só tem um versículo para falar de Jacó, então está aqui a coisa mais poderosa que esse homem fez. O apóstolo foi lá e olhou, olha, isso aqui é um espetáculo da fé. E eu fiquei ainda mais encabulado quando eu li, porque ele só fala de uma coisa, nesse único versículo. E olha só o que ele falou, leia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Onde está o drama da fé deste relato aqui? Um homem idoso apoiado num cajado com 2 netinhos no colo, adorando a Deus e abençoando os meninos. Eu estou falando para você do homem que lutou com o anjo, o Cristo pré-encarnado e venceu. Eu estou falando do homem que emprestou seu nome para as 12 tribos de Israel, o homem que foi pai de José. Por quê que o texto diz que a única coisa que mereceu entrar em Hebreus 11 aqui foi essa cena de um velhinho apoiado num cajado, quase morto, abençoando 2 netinhos? O que é isso? Por que isso? A Bíblia não erra. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa cena aqui
que o apóstolo Paulo está colocando em close para nós, é sem dúvida o momento mais vitorioso da vida de Jacó. Foi nesse momento que Jacó venceu o pior inimigo da sua vida. Foi nesse momento que, pela fé, Jacó teve a principal e mais poderosa vitória de sua existência. Você quer saber qual vitória foi essa? Você quer saber qual é o inimigo contra quem ele lutou e venceu neste momento? É um inimigo que talvez você conheça de perto. Se chama ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Já experimentou o que significa esse sentimento? Eu vou dizer para você que Jacó tinha esse problema. Ellen G. White diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 177, o seguinte, preste bastante atenção. Jacó pensava sempre mais no futuro do que no presente. Que é uma definição mais simples, mais clássica do que seja ansiedade. O que é ansiedade? É você sair do presente e se projetar para onde? Para o futuro. E deixar de viver as alegrias do presente, a vida no presente. Jacó era uma pessoa fascinada com aquilo que ocorreria no futuro. Jacó era um homem ansioso. Eu quero falar uma coisa para vocês, no entanto, aqui entre parênteses. Então, chega bem pertinho aqui que eu vou falar um negócio no seu ouvido aqui. Para você não achar que o pastor Vinícius está entrando numa seara ou numa área que não é dele. Eu sou pastor. Eu falei para vocês que eu fui professor, amo a língua portuguesa, mas hoje sou pastor e quero viver a minha vida inteira como pastor, quero morrer como pastor. Se não morrer, quero ver Jesus voltar como pastor. Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Portanto, eu estou falando, usando o termo ansiedade aqui do ponto de vista teológico. Então, não estou dando receita aqui, não estou dizendo que o tratamento psicológico ou psiquiátrico não deva ser feito, muito pelo contrário, eu respeito muito essas áreas da ciência e acho que elas são muito importantes no tratamento das pessoas que sofrem com esse mal. Eu estou apenas fazendo um recorte aqui teológico do tema da ansiedade, porque esse tema é complexo, e um tema complexo sempre tem várias facetas, e uma delas é o aspecto da fé, que eu queria trabalhar com você. E não fique achando também que quem é ansioso não tem fé, quem tem depressão tem falta de fé, não estou falando nada disso, não existe, você não vai ver isso sair da minha boca. Eu só estou dizendo é que o elemento da fé é fundamental para a gente entender a ansiedade da perspectiva teológica. Tá? A ansiedade é olhar para o futuro e esquecer do presente. É interessante você pensar nisso porque, em certo sentido, a ansiedade se parece com a fé. A ansiedade e a fé, eles têm elementos em comum. Qual é o elemento em comum da ansiedade e da fé? A fé, segundo a definição clássica de Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é a certeza de que as promessas projetadas para o futuro vão se cumprir. Então a pessoa que tem fé, como é que ela lida com o futuro? Ela lida com o futuro se dirigindo para ele com segurança, na certeza de que Deus está conduzindo a sua vida. E ela relaxa e descansa no cuidado de Deus. Ela não vive angustiada, atribulada, acossada, insegura. Por quê? Porque ela sabe que Deus está no controle da história. Isso é fé. A ansiedade, por sua vez, também olha para o futuro. Mas aí vai entrar a diferença entre a fé e a ansiedade. Enquanto a fé olha para o futuro na certeza de que Deus está conduzindo a história, a ansiedade olha para o futuro com incredulidade, com medo, com angústia, com insegurança, com incerteza. Não sabe o que vai acontecer lá, duvida de que Deus tenha condições e capacidade de cumprir a promessa que fez em relação ao futuro. E vive acossada por fantasmas terríveis que vêm visitá-la constantemente, lembrando que amanhã vai vencer uma conta, que não sabe o que vai acontecer no ano que vem, se vai ter emprego, se vai ter casa para morar, se vai ter roupa para vestir, se vai ter comida para comer, como é que vai ser daqui a 10 anos, será que eu vou ter uma economia para sustentar a minha família, ou então para dar uma condição melhor para os meus filhos no futuro, e a pessoa vive perdendo noite de sono,
roendo os dentes, fazendo coisas absurdas contra o próprio corpo e contra a própria vida, porque está com medo do futuro. Isso é ansiedade. Então você percebeu que elas são irmãs, a ansiedade e a fé, só que elas têm diferenças em relação. Uma olha para o futuro com segurança e a outra olha para o futuro com insegurança. Bom, eu disse para vocês que nós vamos falar sobre Jacó. E nós vamos dar uma passada assim na vida dele e vamos perceber como é que a ansiedade se instalou e se desenvolveu na vida desse precioso patriarca das Escrituras. Então vamos dizer uma coisa para vocês. A ansiedade foi instalada na vida de Jacó antes de ele nascer. Eu falei isso aqui no domingo, eu creio, na segunda, de que alguns dos nossos problemas mais terríveis, eles estão em nossa vida antes da gente nascer. Mas como assim, pastor? É que eles estão em nossa família. E nós acabamos sendo ambientados nesse contexto desse problema e, por exemplo, ou às vezes até por transmissão biológica, nós somos alcançados por esses problemas de nossos antepassados. Bom, Jacó era filho de uma mulher ansiosa. Qual era o problema da mãe de Jacó? Ela não podia ter filhos num tempo em que as mulheres não tinham filhos, elas eram consideradas secas ou não eram fontes de bênção. As mulheres sonhavam em ter filhos, especialmente filhos homens, porque elas acreditavam que aqueles filhos poderiam, de alguma maneira, estabelecer a linhagem da qual viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E essa era a profecia de Gênesis 3,15. E uma mulher que não desse à luz filhos, especialmente filhos homens, ela estava fadada a não ser uma bênção para a humanidade. Então, a esposa de Isaac, pai de Jacó, não podia ter filhos. Essa mocinha linda, chamada Rebeca, com quem se casou Isaac, herdeiro das bênçãos patriarcais, pai da descendência da qual viria Cristo. Você prestou atenção no sermão de ontem, você lembra que Isaac foi poupado ali do sacrifício, porque dele viria a bênção. Só que ele casou com uma mulher que não podia ter filhos, e essa mulher estava incomodada com isso, ela não pode ter filhos. E ela vivia pedindo para o marido dela orar por ela, para que ela tivesse filhos, mas os filhos não vinham. Até que um dia, Deus mandou um anjo conversar com ela. E o anjo falou sobre o futuro com ela. Eu vou te falar uma coisa sobre uma pessoa ansiosa. Se você quiser acabar com o dia de uma pessoa ansiosa, fala com ela sobre o futuro. Quer ver, por exemplo? Chega para alguém ansioso e diz assim: eu tenho uma bomba para te falar, mas amanhã eu te falo. Você vai acabar com o dia dessa pessoa. Ele vai roer todas as unhas, vai assaltar a geladeira de madrugada, vai perder o sono, porque ele quer saber o que vai acontecer, só que você só vai falar amanhã. E o anjo, como todo anjo, veio cheio de boas intenções para ela, né? Olha, você está grávida, e você tem 2 filhos no seu ventre, sempre 2 filhos, as matriarcas, né? 2 filhos no seu ventre. E eu vou te falar uma coisinha, o filho que nascer depois vai ser mais importante que o filho que nascer primeiro. Ou seja, você tem 2 filhos aí, os gêmeos, mas o que nascer depois vai ser mais importante que o primeiro, vai receber a bênção da primogenitura. E esta informação instalou um adicional de ansiedade na vida de Rebeca. E os meninos nasceram, e ela educou os filhos com base nessa informação. E se apegou ao segundo filho, Jacó, e não é essa a palavra, mas ela entendeu claramente que Jacó era o filho primogênito. E ela foi ensinando isso para ele. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A ansiedade é a raiz, ou tem sua raiz na incredulidade. A ansiedade, ela se fundamenta na tentativa humana de ajudar a Deus a fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Olha aqui para mim. Foi Deus quem disse que Jacó seria o primogênito. A mãe dele falou isso para ele. Porém, Jacó e Rebeca olhavam a vida
concreta e material e percebiam que existia uma disparidade entre aquilo que Deus disse que ia acontecer e aquilo que se desencadeava no mundo real. Então vamos lá. Para Jacó se tornar o primogênito, o pai dele, Isaac, deveria confirmar isso e dar a ele a bênção da primogenitura. Porém, o que se percebia no mundo real é que Isaac era apaixonado por Esaú, o filho mais velho, e que Isaac estava conduzindo sua vida para transmitir no final da sua existência a bênção da primogenitura para Esaú e não para Jacó. E aí nós percebemos um dilema entre o mundo de Deus, as promessas de Deus, e o mundo dos homens. Deus disse que vai acontecer de um jeito, só que os homens que têm a posse das bênçãos materiais pensavam de modo diferente. O pensamento de Isaac não estava alinhado com o pensamento de Deus. E esta contradição, esta incoerência, gerava um desconforto muito grande na vida de Jacó, porque ele vivia entre dois mundos, entre a promessa e a realidade. E ele estava inclinado a pensar de que a promessa jamais se cumpriria. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não fica olhando para as circunstâncias e avaliando as promessas de Deus à luz das circunstâncias. Quem produz as circunstâncias são os homens, e muitas vezes influenciados por Satanás, na tentativa de lançar descrédito às promessas de Deus, ou aquilo que Deus pede que nós façamos. Então não tenha medo em crer naquilo que Deus disse que vai acontecer, ou em obedecer aquilo que Deus pediu, quando você está na contramão do mundo. Quando o mundo de Deus é totalmente oposto ao mundo dos homens. Quando você estiver diante desse dilema entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, em nome de Cristo eu te peço, fique com aquilo que Deus disse, porque Deus sabe o que vai acontecer e só Deus tem poder de cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer, que vai acontecer. E quando Deus promete uma coisa, ou quando Ele fala algo, Ele não muda, nós só devemos confiar naquilo que Ele prometeu e crer naquilo que Ele falou. Isso é fé. A ansiedade, no entanto, consome a pessoa completamente. Veja o que Jacó fez. Um dia eles já estavam grandinhos, os dois irmãos, e diz o texto bíblico que Esaú se tornou um caçador bastante viril, e o pai se encantava com as aventuras do filho, quando o filho voltava contando as histórias dos animais que ele caçava, Isaac, e isso enchia o coração do pai. E Isaac era um homem pacato, e provavelmente ele projetava um pouco de falta de coragem, o mesmo de virilidade, naquelas características que o filho tinha. E ele enxergava naquele filho, talvez aquilo que ele gostaria de ter sido, e não foi. Entre parênteses aqui, você percebe que Isaac tem uma biografia bastante curta na Bíblia, o que mostra que talvez ele não teve tanto protagonismo quanto o seu pai e quanto o seu filho. Então me parece que há uma espécie, agora eu entrando um pouco no campo da psicologia aqui, uma espécie de frustração aqui que é projetada na força do filho Esaú. Então, um dia Esaú está voltando da caça. E Jacó, que era um homem mais pacato, havia feito um prato de lentilhas, um guisado de lentilhas. E o cheiro estava bom. E diz que Esaú estava chegando e com muita fome. E ele falou, me dá essa comida, eu preciso comer, estou com fome. Então Jacó teve uma ideia. Jacó olhou para Esaú a partir da fumaça que subia do prato quente que ele estava cozinhando. E enxergou primogenitura no prato de lentilha. Então ele fez a seguinte proposta: você quer comida? Então me dá a sua primogenitura que eu te dou o prato de comida. E aí eles fizeram um negócio estranho. O irmão mais velho vendeu o seu direito, o direito que ele imaginava que tivesse, por um prato de lentilhas. Você está vendo o que a ansiedade faz com uma pessoa? A ansiedade é uma espécie de lente que deturpa toda a nossa percepção da realidade. Veja, Jacó enxergou primogenitura, que era aquilo que ele queria que acontecesse com ele no futuro,
num prato de lentilhas. A ansiedade distorce as nossas relações com as pessoas e acaba nos fazendo imaginar as pessoas como objetos para execução dos nossos sonhos. E as pessoas se tornam trampolins para que nós consigamos aquilo que nós acreditamos que nós não conseguiríamos de outra maneira. A ansiedade transforma coisas boas em coisas ruins. A ansiedade transformou o prato de lentilha na moeda da compra, do sonho de Jacó. E é isso que a ansiedade continua fazendo hoje com as pessoas. Ela transforma coisas boas em coisas ruins. A ansiedade, por exemplo, transforma a fome, que é uma coisa boa, em glutonaria. A ansiedade transforma a sexualidade, que é uma bênção de Deus, em perversão. A ansiedade transforma, por exemplo, o zelo que as pessoas têm com o cônjuge, que alguns têm com seu cônjuge, ou que devem ter com seu cônjuge, em ciúme doentio. A ansiedade transforma, por exemplo, o desejo digno de subsistência em ganância, em acúmulo. Pessoas ansiosas vivem desesperadas para acumular, porque têm medo de como será o futuro. Você está entendendo? Ela vai distorcendo as nossas relações conosco mesmo e com as pessoas, e vai transformando coisas boas em ruins, simplesmente porque nós temos medo do futuro, simplesmente porque nós desacreditamos que Deus tenha competência em cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer. Deus havia dito para a mãe de Jacó, era Deus mesmo, seu filho vai ser o primogênito. Então descansa nessa promessa e vive sua vida, porque Deus vai cumprir isso. Não fique tentando substituir Deus na sua vida, ou deixe de tentar encontrar caminhos paralelos para chegar naquilo que você acha que precisa acontecer na sua vida. No fim das contas, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ter prosperidade, todos nós queremos ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. E só há um caminho para isso, e o caminho é Cristo. Descansar nas promessas dEle e seguir a sua rota. Mas com medo de que Deus possa cumprir isso em nossa vida, algumas pessoas tomam rotas completamente estranhas na vida. Pessoas vão buscar sentido para a sua vida nos vícios, querem ser felizes e acham que os prazeres vão fazê-las felizes, só para descobrir que elas estão cavando ainda mais um buraco na vida, um buraco sem fundo, e vão tentando se aprofundar mais até encontrar o total desespero. Os prazeres não podem substituir aquilo que só Deus pode te dar. Outras enxergam no dinheiro a possibilidade de encontrar sentido e significado real para a vida, e vão lutando, trabalhando desesperadamente, perdendo a família, perdendo a saúde, para encontrar segurança financeira, porque acreditam que é o dinheiro que vai dar o sentido para a vida, só para descobrir no futuro que o dinheiro não compra o mais importante, o essencial da existência, que é a própria vida, e que é a vida eterna. Perdem tudo em busca de um sonho irreal. Você está entendendo? A ansiedade, ela distorce a nossa relação com a existência, com a vida e com as outras pessoas, e nos consome por dentro. É interessante o que Ellen White diz sobre Jacó, na página 178 do livro Patriarcas e Profetas. Ela diz o seguinte: dia e noite, o assunto da primogenitura ocupava os pensamentos dele, até que se tornou o interesse absorvente de sua vida. Em outras palavras, o texto diz que Jacó se tornou um obcecado pela primogenitura. Ele dormia pensando na primogenitura, ele acordava pensando na primogenitura, ele modulava toda a sua existência com base naquela profecia que ele acreditava que nunca ia se cumprir, porque Deus não ia conseguir fazer, porque seu pai estava decidido a dar a primogenitura para o seu irmão Esaú. Então, ele foi buscar subterfúgios, possibilidades, outros caminhos, a revelia dos planos de Deus para que aquele propósito se cumprisse em sua vida. Não faça isso, meu querido amigo. Confie nas promessas de Deus. Conheça a palavra de Deus.
Aqui estão as promessas de Deus para a sua vida. Aqui está aquilo que Deus espera para a sua vida. Aqui está a lei eterna e imutável de Deus. Esta lei, no entanto, quero dizer para você, que tem no centro dela o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, está em direta oposição aos padrões do mundo. Então algumas pessoas dizem assim, eu não posso seguir essa lei e ser feliz nesse mundo. Não dá. Só dá para ser feliz nesse mundo se eu estiver sintonizado com os padrões desse mundo, porque o mundo valoriza quem pensa como eles. Porém, Deus prometeu vida eterna, paz, felicidade para aqueles que confiam no que Ele estabeleceu. Mas pastor, isso significa que eu vou entrar na rota de colisão com o mundo. E daí? O mundo vai passar e eterno só é Deus. Deus prometeu, Deus cumpre. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Não tenha medo de obedecer aquilo que Deus falou. Mesmo que venha o mundo inteiro, o diabo inteiro, o inferno inteiro, os demônios todos contra você. Deus estará ao seu lado e Ele cumprirá as promessas que Ele fez. Você está entendendo? O ansioso espiritual é aquele que não acredita que Deus possa cumprir aquilo que prometeu. Ele acha que Deus não tem competência de fazer isso. Então a ansiedade consome a pessoa como um todo e a leva a descrer de Deus. Sabe o que a ansiedade faz mais com alguém? E a história de Jacó nos mostra. A ansiedade cria personalidades falsas. Preste atenção nisso. A ansiedade pecaminosa cria personalidades falsas. Leia comigo, por exemplo, o que está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 18. E aqui nós chegamos a um momento muito importante na vida de Jacó, um momento crucial. Um momento em que seu pai Isaque estava velhinho, já estava cego e estava prestes a conferir a bênção da primogenitura para o seu filho. E é nesse momento que todos os pesadelos de Jacó parecem que estão se efetivando. Tudo aquilo que ele esperava que aconteceria de ruim no futuro está para acontecer, porque seu pai mandou chamar Esaú para dar a Esaú a bênção da primogenitura. Eu até fico imaginando Jacó falando para a mãe dele, está vendo, mãe? Eu não falei para a senhora, eu acho que a senhora se enganou com essa história de primogenitura, meu pai nunca vai dar para mim, ele vai dar para Esaú, e vai ser hoje. Então, a mãe disse, calma meu filho, eu tenho um plano. Lembra que ela é ansiosa, mãe? Eu tenho um plano. Seu irmão vai demorar para chegar com essa caça aí, porque seu pai quer que ele faça um sacrifício, um guisado, e que ele faça isso a partir de algo que ele caçou. Mas eu tenho um plano. Deixa seu irmão ir lá, você vai ali, pega um animalzinho da nossa fazenda, eu vou fazer um prato que seu pai ama, e você vai se vestir com as vestes do seu irmão Esaú, e vai entrar na tenda do seu pai que está cego, e vai se fazer passar por Esaú. Mas mãe, faz o que eu estou mandando, vai dar certo, confie em mim. Para quê, mãe? Para que seu pai lhe dê a bênção. Para que seu pai lhe dê a bênção na primogenitura no lugar de seu irmão. Seu pai está errado. Deus disse que é para você. Então, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. Nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. Então, Jacó fez exatamente aquilo que a mãe indicou. Ele se vestiu como Esaú. Esaú era um homem peludo. Então, a mãe pegou o próprio pelo do animal que morreu para produzir aquele alimento sacrificial para o pai, e recobriu a pele do filho, para que quando o pai o apalpasse, imaginasse que fosse Esaú. E Esaú, ou Jacó travestido de Esaú, adentrou a tenda do pai. E diz o capítulo 27, versículo 18, que Isaque fez uma pergunta crucial para Jacó vestido de Esaú. Segundo os psicólogos, algumas pessoas se suicidam quando têm que responder honestamente essa pergunta. Leia comigo. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, o homem estava cego, tá? Meu pai. Ele respondeu, fala. E a pergunta, quem é você, meu filho? Quem é você, meu filho? Naquele instante, eu imagino um frio na espinha de Jacó. Toda a sua vida passou num segundo diante dele.
E todos os problemas que poderiam acontecer também foram pré-anunciados ali, mas ele tomou uma decisão. E ele respondeu a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. A ansiedade cria personalidades falsas, nos faz teatralizar no palco da vida. A ansiedade forja máscaras que não cabem em nosso rosto e por isso machucam a nossa face. A ansiedade faz a gente se comportar como a gente gostaria de ser, não como Deus projetou a nossa vida. Em busca do sonho de sermos felizes de verdade, nós violentamos a nossa própria personalidade e identidade. E começamos a agregar penduricalhos pecaminosos à nossa vida, completamente opostos àquilo que Deus projetou para nós, porque imaginamos que só poderemos ser felizes daquela maneira. Como é que eu vou ser feliz indo à igreja? Como é que eu vou ser feliz obedecendo à lei de Deus? Como é que eu vou ser feliz com o corpo que eu tenho? Como é que eu vou ser feliz com a família que eu constituí? Como é que eu vou ser feliz com esse empregozinho que eu tenho? Como é que eu vou ser feliz tendo tão pouco? Então, em busca de uma felicidade estranha, algumas pessoas trocam de cônjuge. Com esse homem não dá para viver. O problema da minha vida é esse homem, então trocam de cônjuge. Vivem em busca de sucesso e promoção profissional. Eu não estou falando que isso seja ruim. Eu só estou dizendo que a fonte da felicidade e da prosperidade verdadeira não está nessas coisas. E vivem em busca de um sonho que nunca se concretiza, porque esquecem que só em Cristo nós podemos ser verdadeiramente felizes. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Jesus não precisa de mais nada para fazer você feliz e para cumprir as suas promessas, a não ser você mesmo, crendo que Ele tem poder de fazer isso em sua vida. Não fique tentando dar matéria-prima para Cristo fazer milagre em sua vida. Milagres não se explicam, milagres se recebem e se aceitam. E o milagre maior que existe é Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você não precisa ter um corpo diferente, uma face diferente, um emprego diferente, uma família diferente, um curso diferente para que você seja realmente feliz e pleno na sua vida. Deus só precisa de você confiando que Ele e Sua palavra podem tornar você alguém realmente feliz. Deus só precisa que você reconheça quem é você e que você pare de usar máscaras que escondem sua real personalidade. Que você pare de se esconder atrás desse teatro que você inventou para tentar enganar quem? Porque a Deus você não engana. E nessa tentativa aí de enganar as pessoas, um dia as máscaras caem e revelam quem você é. Revelam o Jacó que está por trás da máscara do suposto primogênito Esaú. E aí você é envergonhado. Você está entendendo? Você só vai ser feliz quando você entender que você é Jacó. E ser Jacó significa reconhecer o quê? Senhor, eu tenho falta de fé. Eu descreio das coisas que você fala, Senhor, que o Senhor fala. Eu sou ansioso. Ah, Deus, meu coração é enganoso. Aqui tem inveja, aqui tem orgulho. Aqui tem todo tipo de pecado, mas, Senhor, eu não estou colocando essa sujeira para debaixo do tapete, não. Eu estou reconhecendo isso e estou clamando para que Tu faças um milagre em minha vida e cumpra as Tuas promessas em minha vida a despeito disso que eu sou. Faz uma obra em minha vida. Eu estou reconhecendo que eu estou duvidando que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, então me ajuda a crer, como aquele pai daquele menino que disse, ajuda-me na minha falta de fé. Você está entendendo? O grande problema da vida de muitas pessoas é negar a própria identidade, porque não querem se olhar no espelho. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um exercício que é muito doloroso, mas muito necessário, que é o exercício de olhar no espelho da alma e reconhecer exatamente quem nós somos.
não aquilo que as pessoas acham que nós somos, não aquilo que o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp vende da nossa imagem, não aquelas fotinhas lindas que nós recortamos de momentos supostamente felizes da nossa vida, que nós postamos na rede social, tentando fazer as pessoas acreditarem que nós somos felizes, não aqueles sorrisos falsos que nós fazemos para selfies, que depois que o clique passa, o sorriso desaparece para revelar angústia, para revelar depressão e insatisfação plena com a real condição. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está na hora da gente abrir mão das máscaras de Esaú da nossa vida e reconhecer quem nós somos e ir diante de Deus dizendo: Senhor, olha aqui, tu disseste que eu vou ser feliz, tu disseste que eu terei a vida eterna, mas olha quem eu sou, olha o lixo que eu me tornei. Como é que tu podes fazer isso com uma pessoa como eu? Então faz a tua obra, porque isso é um milagre. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer o milagre e para de tentar correr atrás de estratégias humanas para tentar conseguir aquilo que você nunca vai conseguir, porque nada nesse mundo vai conseguir te dar aquilo que Deus prometeu te dar, e Ele tem poder de fazer isso, só Ele tem poder. Então você só vai ser feliz quando abrir mão das máscaras de Esaú do mundo e se colocar nos braços de Jesus, reconhecendo exatamente quem é você. E aí Deus vai fazer a grande obra de transformação na sua vida e vai cumprir as promessas dele em você. Além de criar personalidades falsas, a ansiedade sempre faz a escolha errada. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção. Eu vou olhar para aqui. Preste atenção. A ansiedade sempre faz a escolha errada. Quando você for tomar uma decisão, cuidado com a ansiedade, porque se você estiver ansioso, você vai errar. Por quê? Porque a ansiedade, ela impede você de ler as letras miúdas do contrato. A ansiedade só faz você enxergar aquilo que você quer enxergar. Então, lembre-se disso. A ansiedade sempre faz a escolha errada. Chegamos a um momento crucial da vida de Jacó. Ele teve que fugir da casa do pai, porque ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar do irmão, roubando a bênção da primogenitura, e o irmão, que era ímpio, jurou matá-lo. Então ele fugiu, teve que fugir para a casa dos parentes da mãe. Ele era um jovem, e quando ele estava se aproximando da casa dos parentes da mãe dele, ao longe, ele imaginou estar tendo uma miragem. Ele disse: não é possível, estou vendo um avião. Um avião pousado do lado de um poço. Era uma moça lindíssima, que a Bíblia descreve como formosa de porte e de semblante. Vamos lá, tradução na linguagem de hoje. Formosa de porte e de semblante. Cuidado com o que você vai falar, hein? Se você for casado, sua mulher pode te dar um beliscão agora. Formosa de porte e de semblante. Jacó olhou para aquela miragem do lado do poço e disse: é ali que eu vou amarrar o meu camelinho, é ali que eu vou amarrar. Ele não quis saber quem era aquela menina, ele não quis saber quem era o pai dela, não quis saber quem era a mãe dela, não quis saber quem eram os hábitos dela, não quis saber quais eram os hábitos dela, se ela tinha moral, se ela era uma moça cristã, se era uma menina de Deus, se ela era fiel, se ela era namoradeira ou não. Ele não quis saber de nada, ele só olhou para corpo e rosto. E era corpo e rosto que a Bíblia diz, formosa de porte e de semblante. Ele disse: é isso que eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. A ansiedade sempre erra porque ela aciona critérios carnais na hora da sua escolha. Entendeu? Você toma a decisão, quando você está ansioso, com base em critérios carnais. E você desconsidera os critérios mais importantes na sua decisão. Aqui a decisão de Jacó estava envolvendo a pessoa com quem ele iria se casar. E porque ele estava cheio de ansiedade, ele só conseguia enxergar o critério do formosa de porte e de semblante. Mas só um tolo toma uma decisão para se casar pensando apenas nisso. Mas veja que ironia, o Jacó foi lá para morar na casa do Labão, que era o tio dele,
E o tio dele, ironicamente, tinha 2 filhas. Porque seria muito mais fácil para Jacó se o tal Labão, com a filha de quem ele deveria se casar, tivesse só uma filha. Mas diz o texto que ele tinha 2 filhas. E veja a descrição das meninas. Vamos lá. Parece que vai ficar fácil para Jacó, né? Capítulo 29, versículo 16 diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Veja a descrição. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aí você fala assim: pastor, ficou fácil. Por quê? Uma era formosa de porte e de semblante. Com quem que ele vai casar? Com essa. A outra, diz a Bíblia, que tinha olhos baços. Eu nem sei o que é isso, mas deve ser coisa ruim. Então, ele vai e casa com a outra, está fácil. Olha, ele tinha que tomar mais cuidado na hora de tomar essa decisão. Diz a Bíblia que ele amava Raquel, que estava apaixonado por Raquel, e ele não quis nem saber de Lia. No entanto, era com Lia que Jacó deveria ter se casado e não com Raquel. Por quê? Porque Jacó é o patriarca herdeiro das bênçãos de Abraão. E a bênção de Abraão é que nele e na sua família seriam benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, nasceria o Messias. Você sabe que na história aqui, Jacó acabou se casando com as 2. Foi enganado por Labão e se casou com as 2. E ele teve filhos com ambas. Porém, a história nos mostrou, a história da Bíblia nos mostra que um filho de Lia, chamado Judá, é o ascendente de Jesus Cristo. Então foi por meio de Lia e não por meio de Raquel que a promessa de abençoar todas as famílias da terra se cumpriu. Então, essa e outras características, como o fato de Raquel ser uma moça que contava mentiras, contou mentira para o pai, escondeu os ídolos do lar, era idólatra, pegava as coisas que não lhe pertenciam, tudo isso estava no currículo de Raquel e Jacó não tinha prestado atenção. Por quê? Porque a ansiedade distorce a nossa capacidade de tomar decisões e de fazer boas escolhas. Então, a ansiedade é o grande inimigo da vida de Jacó. Observe o que a ansiedade, o estrago que a ansiedade está fazendo na vida dele. Por causa da ansiedade, ele constituiu uma família disfuncional, altamente disfuncional. Teve 2 esposas e mais concubinas, teve filho com todas. Esses filhos brigavam entre si. Um dos filhos foi vendido pelos irmãos. Tudo isso porque essa ansiedade foi gerando essa tragédia familiar. Por isso que a ansiedade é o pior inimigo contra o qual Jacó está lutando a vida inteira. Veja o que a ansiedade faz mais com uma pessoa. A ansiedade nos coloca para lutar sozinhos contra quem vem para nos abençoar. Um dia Jacó tem que abandonar a casa do sogro para voltar para a casa do pai, e ele tem família, ele tem bens. E ele fica sabendo que no seu trajeto, no seu caminho, interpondo-se a ele, vem seu irmão Esaú, com 400 homens jihadistas do Estado Islâmico, que vem para cortar cabeças, para se vingar daquilo que Jacó fizera décadas anteriores. E Jacó agora está no ápice da sua ansiedade, então ele vai orar ansiosamente, porque é possível também você orar ansiosamente. E ele vai orar, e está desesperado. E na sua oração, sabe quem aparece? Cristo pré-encarnado. Jesus apareceu. Jesus apareceu e colocou a mão no ombro dele. Jesus colocou a mão no ombro dele para abençoá-lo. Mas quando Jesus colocou a mão pesada de Deus no ombro dele, ele achou que aquela mão era a mão de um homem. E não só de um homem, de um inimigo que viera para matá-lo e para roubá-lo. E a ansiedade impediu Jacó de enxergar Cristo que lhe veio abençoar. Você está entendendo o que a ansiedade faz? Cristo vem em pessoa para te abençoar e você acha que é o diabo.
Cristo coloca um anjo de Deus para te falar coisas de bênção e você acha que aquele anjo é um demônio e que o que ele está falando é maldição. A ansiedade inverte a realidade da vida. É como uma lente ao contrário que faz a gente enxergar tudo errado. A ansiedade nos afasta de Deus e das pessoas que Deus usa para nos abençoar. A ansiedade faz a gente achar que está no controle da vida, que a gente sabe o que tem que fazer para chegar num futuro melhor. E que Deus e ninguém mais pode nos ajudar e pode nos aconselhar. E aí a gente se revolta com o pastor, se revolta contra o pai, contra a mãe, se revolta contra a vida e estabelece um padrão de vida completamente alternativo e diferente, porque a gente acha que é assim que a gente vai ser feliz. Meu corpo, minhas regras, minha vida, eu faço o que eu quero comigo mesmo. Eu sei o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu posso fazer, e para com esse negócio de dizer o que eu tenho que fazer ou não. Você está entendendo? A gente transforma a bênção em maldição. A gente interpreta tudo errado. É isso que a ansiedade faz. No fim das contas, é alguém tentando estabelecer um caminho para chegar no mesmo destino que Deus estabeleceu, que é a felicidade plena. Só que a Bíblia diz que os caminhos do homem são caminhos de morte. Só os caminhos de Deus conduzem à vida eterna. E aqui está Jacó, lutando contra Deus, que veio para lhe abençoar. Bom, a ansiedade cria monstros terríveis, aumenta excessivamente os nossos problemas. É verdade que Esaú tinha vindo contra ele, mas Deus era o Deus de Jacó, e Deus protegeria Jacó. Ele deveria confiar nessas bênçãos. Então, depois de lutar com o anjo a noite inteira, depois de o anjo ter que lhe ferir a perna e deixá-lo mancando como marca de que ele deveria aprender a confiar em Deus, depois daquela noite de luta, ele que estava imaginando que o seu irmão Esaú fosse um monstro, quando ele se encontrou com Esaú no dia seguinte, ele olhou para Esaú e disse: eu vejo a tua face como se visse a face do próprio Deus. Olha como mudou. A ansiedade transforma os problemas e agiganta os problemas, e a fé faz os problemas diminuírem e nos revelam que nossos monstros com os quais lutamos são, na verdade, monstros de fumaça. Eles não têm matéria, eles só assustam, mas nós podemos enfrentá-los pelo poder de Deus e na fé na palavra de Deus. O que a ansiedade mais faz com uma pessoa? A ansiedade nos coloca para lutar sozinhos, sem Deus, e nos impede de perceber a presença maravilhosa do Senhor. Vamos terminar essa mensagem e vamos terminar como nós começamos. Aliás, vocês se lembram como nós começamos? Já esqueceram, né? Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 21, e ali eu disse para vocês que Jacó teve a sua maior vitória. A maior vitória da sua vida foi quando ele estava velhinho, abençoando seus 2 filhinhos, ou seus dois netinhos. E ali que foi que Jacó teve a vitória contra a ansiedade. Veja que isso mostra que alguns dos nossos problemas vão nos acompanhar a vida inteira, até quando nós somos idosos. Porque Deus não conhece idade para abençoar e para transformar. Uma criança pode ser transformada se tiver fé, um adulto pode assim também ser transformado, e também um idoso. Se você acha que já tem idade suficiente, que não tem idade mais para se entregar a Deus, que você já sabe o que quer da sua vida, preste atenção na história de Jacó, porque a grande transformação da vida dele aconteceu quando ele estava quase morrendo. Você entendeu o que eu te falei? A gente tem que estar sempre aberto para aprender com Deus, porque Deus é um mestre por excelência, e nós não sabemos tudo. Na verdade, por achar que sabemos tudo é que nós vamos quebrando a cara, achando que temos as soluções para a nossa vida, quando na verdade são caminhos humanos, são tentativas de substituir o plano de Deus para a nossa vida, que só produzem frustração e problemas na vida, como ocorreu com Jacó. Bom, mas nós chegamos ao capítulo 48 de Gênesis, e Jacó está velhinho. Está se aproximando o dia
da morte do patriarca. Muitos problemas ele já tinha vivido. Ele está morando no Egito, depois de ter reencontrado o seu filho José. José havia se tornado governador de toda aquela nação. José havia se casado com uma sacerdotisa egípcia e havia tido com ela, de novo, 2 filhos. Veja que irônico, sempre 2. E quando tem 2, tem que escolher um para saber qual dos 2 vai ser o primogênito. José tem uma atitude lindíssima. Ele fala assim: pai, eu sou governador do Egito, mas eu sou um príncipe de Canaã. Eu tive filhos no Egito, pai, mas eu não quero que os meus filhos herdem os tesouros do Egito. Pai, eu quero que os meus filhos sejam teus filhos. Eu quero que os filhos de José, o governador do Egito, se tornem filhos de Israel, o príncipe de Canaã. Então, pai, adota os meus filhos. Coloca os meus filhos no seu testamento, para que eles abram mão das riquezas do Egito, dos prazeres transitórios do pecado, para ter as bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Coloca os meus filhos no teu testamento, pai. E ali eles fazem um pacto, e a adoção dos filhos é feita. E Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, os 2 filhos de José, são dados a Jacó. Então agora, como filhos de Jacó, eles precisam receber a bênção. Mas como são 2, um mais velho e o mais novo, é preciso definir qual dos 2 vai receber a bênção principal. Você está lembrando que o problema maior da vida de Jacó foi esse, né? Ele tinha um outro irmão, que era o mais velho, que receberia a bênção principal, segundo o pai pensava, e ele lutava para receber aquela bênção, e agora está ali, a cena se repetindo mais uma vez. Então José organizou a fila da bênção. O que ele fez? O pai estava velhinho, os 2 netinhos no colo, uma cena linda familiar. E José colocou o filho mais velho, Manassés, diante da mão direita de Jacó, porque era com a mão direita que a bênção da primogenitura ia ser dada. E colocou o filho mais novo, Efraim, diante da mão esquerda de Jacó, porque Efraim receberia a bênção secundária. Eu vou ler o texto bíblico para vocês, porque o texto é belíssimo. Gênesis 48, versículo 11. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jacó era um profeta, exatamente como seu pai, Isaac, também o era. E a bênção da primogenitura não era algo que era do arbítrio e da vontade do patriarca. Ele poderia até desejar abençoar alguma pessoa, mas aquelas bênçãos eram palavras que vinham direto do trono de Deus, e Deus só proferiria aquelas palavras para a pessoa certa. Então, no momento em que o idoso patriarca levantou as mãos para abençoar os 2 filhinhos de José, que agora eram seus filhos, o espírito da profecia tomou conta dele e moveu a mão de Jacó, a mão direita, para a cabeça do filho mais novo, Efraim, que recebeu a bênção principal, e a mão esquerda foi para a cabeça de Manassés, o filho mais velho, que recebeu a bênção secundária. Foi nesse momento
que Jacó venceu o seu mais poderoso inimigo, a ansiedade. Sabe por quê? Porque foi nesse momento que ele provavelmente pensou: era isso que ia acontecer comigo naquele dia. Por que eu duvidei de Deus? Por que eu não acreditei na competência de Deus cumprir aquilo que Ele promete? Por que eu duvidei de Deus e tomei meus próprios caminhos, fiz as minhas próprias escolhas, enganei meu pai, nunca mais vi a face da minha mãe, tornei-me inimigo do meu irmão, constituí uma família altamente disfuncional com um rastro de sangue em volta dela, simplesmente porque eu fiz escolhas pautadas nas minhas próprias vontades, desconsiderando o plano de Deus e a competência de Deus fazer aquilo que Ele cumpre. Era isso que ia acontecer comigo naquele dia. Quando eu e meu irmão entrássemos na tenda do meu pai, eu como Jacó, ele como Esaú, meu pai com vontade de abençoar Esaú, na hora que ele fosse abençoar Esaú, o espírito da profecia ia cumprir a promessa e ia mover o braço do meu pai para que a bênção que Deus prometeu que seria minha se tornasse realidade. Era isso que ia acontecer. Você está entendendo o que Deus está me pedindo para te falar nessa noite? Não duvide de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus é Deus. E nós não podemos e nem devemos seguir caminhos diferentes daqueles que Ele traçou para a nossa vida. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher, mas como fazemos diferente da sua vontade, nos frustramos, nos machucamos. Até o momento em que nós encontramos com as resoluções, com as reorganizações de rota que Ele faz da nossa vida para nos salvar, porque Ele nos ama. Nessa noite, certamente eu estou falando para pessoas que estão lutando contra os planos e os desígnios de Deus. Estão descrendo das promessas, não creem que Deus tem competência de fazer aquilo que prometeu, que duvidam da palavra de Deus e querem tentar uma verdade alternativa àquilo que está escrito, porque tem medo de se confrontar com o mundo dos homens versus o mundo de Deus. Ah, meu querido, minha querida, o convite de Deus para você nessa noite é: creia em mim, deixa eu ser seu Deus, deixa eu dizer para você o que você tem que fazer, e você vai ser feliz. Não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu pastor, e nada te faltará. Mas pastor Vinícius, eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Deixa eu dizer mais para você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deixa eu dizer mais para você: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça seu coração, não endureçais o vosso coração. Deus te ama, Ele quer te salvar. Eu tenho certeza que Deus está falando para pessoas hoje assim: filho, o que falta para você tomar a decisão para o batismo? O que falta porque eu tenho medo de não ter emprego, eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo do que vão dizer de mim, eu tenho medo da minha família não entender minha decisão. Deixa Deus ser Deus. Se joga nos braços dEle. Se jogar nos braços de Deus significa que Ele vai te pegar, Ele vai te salvar, Ele vai te conduzir. Você vai passar por caminhos difíceis, por vales sombrios muitas vezes, mas a vara e o cajado do grande pastor nos confortam, nos consolam, nos orientam, nos disciplinam e nos fazem chegar a pastos verdejantes. Quando a gente escolhe rotas alternativas, diferentes daquelas que Deus traçou, nós nos machucamos. O bom pastor vai em busca de nós. E mesmo que nós estejamos velhinhos, apoiados no cajado, com 2 netinhos no colo, olhando para trás e vendo a vida com frustração, achando que não tem mais solução, Deus se revela mais uma vez e diz: filho, olha aqui, eu te amo,
Só creia em mim, que eu vou transformar uma coisa simples da sua vida em algo extraordinário, memorável, que todo mundo vai lembrar e vai perceber o poder, o meu poder exercido em sua vida. Hoje Deus está te chamando. Vem para Jesus. Descansa nele. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Escreve aí: eu sou de Jesus. Eu confio em Jesus. Ele é meu. Eu confio nos planos dele. Renuncio os caminhos do mundo e resolvo me dedicar à palavra de Deus, porque aqui eu encontrei o caminho da salvação. Vou chamar minha equipe missionária mais uma vez para vir aqui. E a Ariane vai cantar uma música. E enquanto ela estiver cantando essa música, eu gostaria que você tomasse uma decisão, que você fizesse a escolha mais importante da sua vida. A escolha de dizer que Deus é quem dirige sua existência. E que você, mesmo sem entender muitas coisas, resolve seguir esse caminho. Pastor, mas eu preciso conhecer a palavra. Então, estude a palavra de Deus. Tem gente que quer estudar com você. Pastor, eu já estudei a palavra de Deus. Eu entendi que a igreja adventista é o caminho de Deus. É o povo remanescente da profecia. Então, o que está esperando? Aqui tem tanque. No tanque tem água. E aqui tem pastor. E lá no céu tem Deus. E tem livro da vida para escrever seu nome lá. É só você tomar essa decisão e fazer essa escolha. Pastor, eu conheço esse caminho, eu já fui desse caminho, eu já fui batizado, mas eu me afastei desse caminho. E o que tem isso? Vai continuar no erro? Vai continuar quebrando a cara, achando que você tem solução para a sua própria vida, que você pode dirigir seus próprios rumos? Vem para Jesus. Volta para Cristo. Aqui tem tanque, tem água, tem pastor, no céu tem livro, tem Deus, tem Jesus, tem Espírito Santo. Só falta você dizer: eu aceito, eu quero. Só falta você dizer: eu aceito, eu quero, eu sigo, eu vou com Jesus. Enquanto a Ariane canta, você se decide. Enquanto a Ariane canta, nós nos decidimos a fazer de Deus o centro da nossa vida e andar só nos caminhos que Ele traçou para a nossa existência. Seja o nome do Senhor. Eu só vou poder dormir em paz se comigo tu ficares, meu Deus. Deus vai ficar com você. Resolva ficar com Ele e você vai ter a paz. Faça de Deus o teu Deus. Siga o caminho de Deus e a rota de Deus e você vai encontrar a felicidade que tanto procura. Ore comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Perdão, Senhor, pelos descaminhos que tomamos na vida, porque queremos seguir nossas próprias rotas, traçar nossos próprios destinos, e nos frustramos, nos machucamos, e também frustramos e machucamos outras pessoas. Ó Deus, mas hoje a Tua palavra nos diz que Tu profetizaste bênção em nossa vida e nós queremos acreditar na Tua profecia. Nós queremos seguir os Teus caminhos, obedecer a Tua palavra, fazer de Ti o centro de nossa existência, para encontrarmos felicidade real, ainda que andarmos no vale da sombra e da morte, ainda que na rota de colisão com o mundo dos homens, mas é muito bom estar ao Teu lado. Nós chegaremos no porto seguro. Recebe as decisões que estão sendo tomadas nesse momento, Senhor. Escreve essas decisões e faz com que essas decisões sejam concretizadas por meio do batismo, do estudo da Tua palavra e do rebatismo, para que o céu seja povoado de gente que crê realmente no Teu nome,
gente que ouviu a tua voz, creu no teu nome e obedeceu a tua palavra. Nos despede em paz nessa noite e nos traz amanhã, Senhor, para ouvir a tua palavra, é o que te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.